Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já sabem muita coisa sobre o relevo da Europa. Essa é a última aula, a terceira aula sobre, os aspectos físicos da Europa. E a ideia agora é falar sobre clima e vegetação da Europa. Depois dessa aula, eles vão ficar craques em aspectos físicos aí do continente europeu. E se eu vou falar de clima, de vegetação, de paisagem, não tem muito segredo. Tá? Se eu for falar de clima, a posição geográfica, a localização do continente, ela é o grande fator decisivo. Então notem o seguinte nessa imagem. Aqui está o círculo polar ártico. Aqui no continente africano, Oriente Médio, está passando o Trópico de Câncer. Então a Europa, ela está aqui, ó, bem no meio para o norte, né? Esse pedacinho que a gente chama de zona temperada do norte. Lembre-se que a Europa está no hemisfério norte e a gente está aqui no hemisfério sul. Então, quando a gente pensa em estações do ano, né, elas são inversas em relação às nossas estações aqui no Brasil. Por exemplo, agora a gente está no outono, lá na Europa eles estão na primavera. Daqui a pouco a gente vai entrar no inverno, lá na Europa eles vão entrar no verão. Tá? Então as estações elas são inversas. Dito isso, eu peguei a mesma imagem de satélite e risquei, o continente europeu em 5 sub-regiões climáticas. Né? Então, se você conhece os fatores de determinação do clima, fica fácil entender, qual que é o tipo de clima ou tipo de característica que vai predominar em cada região. Perceba que aqui em cima, na primeira região, ela está dentro do círculo polar. Então é um lugar muito frio. A região número 2, ela está imediatamente abaixo do círculo polar, está dentro da zona temperada, só que está bem próximo do polo. É o que a gente chama de clima temperado frio. Aqui, no 3 e no 4, aparece o clima temperado nas suas variações. Onde é perto do mar, ele é temperado úmido, né? No interior do continente, temperado seco. E aqui no sul da Europa, olha que pertinho está o deserto do Saara. Vai aparecer o que a gente chama de clima mediterrâneo. Tá? Mediterrâneo por causa do nome do lugar, mas Mediterrâneo também é um tipo climático. É o que a gente chama de clima de transição. Ele sempre vai aparecer na zona temperada onde tiver um deserto perto. Então é um clima que faz a transição, do deserto, do árido, para as características aí típicas de clima temperado. Eu montei aqui uma tabelinha, diferenciando cada região, cada tipo de clima que vai aparecer e o tipo de vegetação associado aí a cada clima. Então, vamos ver aí as características de cada um. Onde o clima é polar, lá no extremo norte, aparece aí a tundra. Tundra é aquela gramínea, bem baixinha, parece também musgo, líquens. É um lugar que só vai ter essa vegetação por 3, 4 meses do ano quando o gelo derrete. Tá? Então, é um clima polar, vegetação aí de tundra. Desci um pouquinho, no clima temperado frio, aparecem aí as coníferas, também chamadas aí de floresta boreal ou de pinheiros. No clima temperado úmido, aparecem as caducifólias. Caducifólia é aquela floresta bonita que muda de cor ao longo das estações do ano. Tem esse nome de caducifólias porque as folhas caducam, as folhas caem. Clima temperado seco, temperado seco mais para o interior do continente, aparece aí o que lá na Europa eles chamam de pradarias e de estepes. Campos e pampas é uma denominação que a gente dá mais aqui na América, tá? Qual que é a diferença de pradaria e de estepe? Pradaria é um pouquinho mais úmido, estepe é um pouquinho mais seco, tá? Então, geralmente, perto de deserto aparece
estepes. Por fim, né, o clima mediterrâneo. A TV aqui cortou um pouquinho o Mediterrâneo, mas o clima mediterrâneo ele é um clima de transição. Então ele apresenta, né, características do clima árido e do clima temperado. E a vegetação também vai ser uma espécie de mistura. Então aparecem muitas gramíneas e arbustos, né, de pequeno porte. E alguns cactos, algumas xerófitas. Tá? Lembrando que no clima mediterrâneo ele é muito bom para alguns tipos de planta, como a oliveira, como a uva. Tá? Vão muito bem nessas condições climáticas. E lá na Europa também, no sul da Europa que tem montanha, a gente vai ter também o que a gente chama de clima de montanha. Lembre-se que clima de montanha, ele repete, né, as diferentes características na medida que a altitude vai aumentando. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, por exemplo, no caso da Europa, aparece ali a floresta temperada, as caducifólias, depois subir um pouquinho, aparece pinheiros, sobe mais um pouquinho, aparece pradaria, sobe mais um pouquinho, aparece tundra, né? E por fim, só gelo, tá bom? E a última coisa que eu tinha para falar para vocês é como que isso aparece, né, nos vestibulares. As últimas vezes, né, que apareceu o clima da Europa em vestibular, apareciam exercícios que nem esses dois. Normalmente o cara dava lá, né, a pessoa que fez a prova, pegava um mapa da Europa, localizava nele 3 cidades e pedia para os alunos, né, explicarem por que as características climáticas elas são tão variáveis entre as cidades se elas se encontram na mesma latitude. Né? Não sei se vocês conseguem perceber nessa figura, ó, Amiens, que está mais perto do mar, né, tem uma temperatura aí de 3 graus no inverno, né, que é em janeiro, hemisfério norte, e 18 graus no verão. Então a amplitude térmica aqui é de 15 graus. À medida que a gente vai para o continente, a amplitude térmica aqui de 21 graus, amplitude térmica aqui de 27 graus. Então o que causa essa diferença de amplitude térmica? O que a gente chama de continentalidade. Vai ficando cada vez mais seco, reduz a presença de vapor da água na atmosfera, a amplitude térmica ela aumenta. Isso aqui é um outro exercício com outras cidades, Cardiff, Varsóvia e Moscou, né? Mas as características elas são as mesmas. Né? São cidades que estão mais para o interior, então sofrem o efeito dessa continentalidade. E talvez a coisa mais interessante aqui é Moscou, que está um pouquinho ao norte também, né? Então a gente também tem a influência aí do clima mais perto do temperado frio. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu!